paz do Senhor Jesus, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo Louvado seja Deus 6, verso de número 5, vem dizer assim: ame ao Senhor seu Deus de toda a sua mente e de todo o seu coração. Por isso eu vim te convidar a declarar, aleluia, que nós o amamos. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a face, Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, clamar pelo Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Ame o Senhor. Aleluia, Jesus. Ame o Senhor, teu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a ti. A sua esperança é a palavra do Senhor, que jamais desampara quem busca a face do Pai. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Ame o Senhor. Eu quero louvar ao Senhor, porque antes mesmo, louvado seja Deus, do amor do Senhor florescer dentro de mim e dentro de você por Ele. O amor dele floresceu por mim e por você. Sim, o amor do Senhor floresceu, aleluia, por mim e por ti, na cruz do Calvário, quando Ele morreu, porque tudo aquilo que morre floresce. Toda semente, para ser um fruto, para ser uma árvore, ela precisa morrer, ela precisa ser enterrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus ele colocou ao meu coração, e junto nós vamos continuar adorando, continuar glorificando e exaltando que nós amamos Ele, que Ele faz parte da nossa vida. Louvado seja Deus, que nós, aleluia, reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Eu quero glorificar a Deus, por você que está aí do outro lado. E eu tenho certeza que os céus, Ele tem contemplado as suas orações. Eu tenho certeza que os céus têm contemplado. Louvado seja Deus a sua fé, de vir aqui ouvir uma palavra, de receber da parte de Deus aquilo que somente Ele pode me entregar e te entregar. Por isso eu quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração. Está lá no livro de Lucas, no capítulo número 6. Nós vamos começar a ler a partir do verso de número 17. Eu gostaria que você, louvado seja Deus, prestasse bastante atenção em cada palavra por intermédio dessa palavra, porque até na leitura, o próprio Espírito Santo de Deus, ele já revela daí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim, Lucas capítulo 6, a partir do verso de número 17, vamos fazer a leitura. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Louvado seja Deus. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos.
Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês, louvado seja Deus que tem fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês, aleluia, glória a Deus, quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande, louvado seja Deus, é a sua recompensa nos céus, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fortuna, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não a impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, glória a Jesus, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam. Até os pecadores amam aqueles que os amam. E o que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amém. Amem, os seus inimigos, façam-lhe o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terá será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, porque Deus, Ele é santo, e na sua infinita misericórdia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que Jesus desceu com os discípulos para um lugar plano. E eu venho entender que Jesus, ele queria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falar comigo e com você que os caminhos dele sempre serão plano. A Bíblia vem dizer que Jesus, ele desce com os discípulos de uma grande multidão de toda a região. Porque a Bíblia também vem dizer que os caminhos do Senhor, eles são retos. E Deus queria que todos tivessem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no mesmo nível. Porque para Deus não existe, louvado seja Deus, o menor, o maior, não existe o mais rico, o mais pobre, não existe o mais bonito, o mais feio, não existe, louvado seja Deus, algumas considerações que existem aqui na terra. E Jesus, então, ele, louvado seja Deus, para ensinar algo muito importante. Ele leva aqueles discípulos e ele leva aquela multidão para um lugar plano. E eu venho entender que Deus, ele estava querendo dizer: aos meus olhos, todos vocês estão no mesmo lugar. Todos vocês são meus filhos. E todos vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se crer, receberá. Aí a Bíblia vem dizer que então todos ali começaram a tocar. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, e todos, versículo 19, procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. E logo eu venho entender que ali tinha vários tipos de dificuldade, vários tipos de doença,
vários tipos de problema, mas a Bíblia vem dizer que ele curava a todos. Por quê? Porque a Bíblia dá exemplo, louvado seja Deus, que tinha pessoas adoecidas, mas que tinha pessoas também endemoniadas. E a Bíblia vem dizer que Jesus então leva todos para um local plano para dizer: aos meus olhos não existe ninguém melhor do que ninguém, estão todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no mesmo lugar. Porque é assim que Deus ele trata comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus ele não faz exceção de pessoas. E então Jesus ele leva para um local plano. E Jesus está dizendo assim para mim e para você: que ele me olha e ele te olha diferente de como, louvado seja Deus, algumas pessoas te veem. Eu fico imaginando que ali tinha pessoas de alta sociedade, pessoas de baixa sociedade, pessoas que moravam em um local, louvado seja Deus, menos favorecido. E tinha pessoas, aleluia, que era, aleluia, da alta sociedade. Mas a Bíblia vem dizer que então Jesus diz assim: quero todo mundo no mesmo lugar. Quero todo mundo num local plano. Por quê? Porque não vai ter alto para uns e baixo para outros. Aí a Bíblia vem dizer que então, louvado seja Deus, olhando para os seus discípulos, ele diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus, bem-aventurado vocês, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os pobres, porque o reino dos céus pertence a você. E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem pessoas que desfaz, tem pessoas que humilha aquele que tem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma condição menor. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia vem dizer que Deus ele começa falando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da classe que é mais, muitas das vezes, humilhada. Porque Deus ele sabe, aleluia, do pensamento do ser humano. Deus ele sabia que ali tinha pessoas que precisavam ouvir que eles eram bem-aventurados. Mas tinha pessoas também, louvado seja Deus, que se achava que precisava ouvir que Deus é o Deus dos pobres. Aí a Bíblia vem dizer, isso não quer dizer, meu irmão, que eu e você não vamos ter prosperidade. Isso quer dizer que Jesus quer ensinar que não existe ninguém melhor do que ninguém. Aí a Bíblia diz assim: bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Ou seja, Jesus está dizendo assim: bem-aventurado você que tem um problema, porque esse problema vai passar. Bem-aventurado você que sente fome, porque você será satisfeito. Bem-aventurado vocês que agora choram, por quê? Porque você, aleluia, irá rir. Bem-aventurado você, louvado seja Deus, que é odiado por conta da palavra do Senhor. Aí a Bíblia vem dizer que te expulsam de certos locais, que te insultam e que eliminam o seu nome, louvado seja Deus, como sendo mal por causa do nome do Filho do Homem. Quantas das vezes o meu nome e o teu é eliminado de alguns locais, de algumas oportunidades, simplesmente porque você serve o nome do Senhor Jesus. Aí Deus está dizendo assim para mim, para você: você é bem-aventurado. Deus veio dizer para mim e para você que com todas as aflições, Ele nos coloca num lugar plano e Ele diz: eu te olho de igual para igual, porque na minha vista não existe ninguém melhor do que ninguém. Na minha vista é todo mundo filho, é todo mundo necessitado, oh, louvado seja Deus, é todo mundo precisado. A Bíblia vem dizer que ali tinha pessoas com, aleluia seja o nome do Senhor Jesus, tinha pessoas com várias dificuldades. E a Bíblia nos diz que então Jesus, através de todo aquele cenário, Jesus ele ensina que bem-aventurados são aqueles que estão ali, que estão sofrendo. Bem-aventurados são aqueles que estão passando necessidade. Por quê? Porque receberá a recompensa. Aí a Bíblia vem dizer, diz assim: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande será a sua recompensa no céu. E muitas das vezes, louvado seja Deus, tem algumas pessoas que se questionam porque o ímpio prospera, porque algumas pessoas andam bem nos seus maus caminhos. E Deus vem dizer para mim e para você que bem-aventurados, louvado seja Deus, é aquele que muitas das vezes não recebeu a recompensa aqui na terra, porque grande será o galardão no céu. A Bíblia nos diz que Deus, antes, aleluia, dele vir, na frente dele vem o galardão, na frente dele vem a honra, na frente dele vem a honra, vem a glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim: regozijem-se nesse dia. Que dia? O dia que você chorar,
que dia? No dia que você foi insultado porque você ama o Senhor. No dia que você foi expulso de determinado local, de determinadas rodas, por quê? Saltem-se de alegria, porque grande será a tua recompensa no céu. E quer que eu te diga uma coisa? É muito melhor, tenha certeza, ser reconhecido no céu do que na terra. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim que grande será a minha recompensa, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai, olha aí, mas ai. Aí é uma palavra que você vai ver escrita muito no livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai ver também em alguns contextos bíblicos, quando Deus ele quer tratar com o povo, ele diz assim: mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de lamentar-se. E quando nós lemos essa palavra, lá do versículo de número 25, vem dizer que aquele que está rindo há de lamentar-se. Aquele que muitas das vezes está por cima, vai chegar o tempo também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele vai estar por baixo. Ai daqueles, louvado seja Deus de quê? Que zomba daquele que é bem-aventurado. E talvez você esteja se perguntando, né, o real significado dessa palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que tem a glória do céu repousado sobre a vida dele e sobre a vida dela. Então eu e você somos bem-aventurados na presença do Senhor Jesus. Ainda que passemos luta, ainda que passemos batalha, ainda que passemos dificuldade, ainda que venhamos a chorar, ainda que venhamos a ter algumas situações que Jesus trouxe como exemplo para explicar que todo aquele que chora é bem-aventurado porque será consolado. E eu vou entender que, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ele começa falando tudo isso, que bem-aventurado é todo aquele que passa por toda aquela situação. Aí mais abaixo nos versículos nós vamos ver, louvado seja Deus, que Jesus então ele começa a falar do amor aos inimigos. E Jesus começa a dizer que nós devemos abençoar, louvado seja Deus, os que nos amaldiçoam, que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam e que nós devemos, aleluia, louvado seja Deus, se alguém falar alguma coisa, você não revidar, não retrucar. Essa palavra aqui, se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Né? Nós vamos perceber que Jesus, ele prepara, louvado seja Deus, o terreno para então lançar a semente. E Jesus ele vem falar comigo e contigo que bem-aventurado é aquele que mesmo passando por tudo isso, mesmo passando por um momento de dificuldade, aí vem aquele lá que é acusador, vem aquele lá, louvado seja Deus, que muitas das vezes parece até estar por cima, vem aquele lá que te amaldiçoa, vem aquele lá que te maltrata, vem aquele lá que te acusa, vem aquele lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que te bate na face. Sabe o que é bater na face? É a falsidade, é a calúnia. Bater na face é quando alguém faz uma intriga com o seu nome. Bater na face é quando alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quer te prejudicar. Isso também é bater na face. Por quê? Porque todos nós temos sentimentos. E a Bíblia vem dizer que Jesus, então, ele diz: bem-aventurados são aqueles que passam por todas essas situações, mas que não deixam de orar por aqueles que o perseguem, por aqueles que o maltratam, por aquele que o despreza. E tudo se resume, louvado seja Deus, em amar. Nós vamos entender que Jesus, ele começa fazendo cura, começa fazendo milagre, e no meio da cura e dos milagres ele começa a falar acerca das dificuldades que as pessoas passam. E ele começa a dizer que nós somos bem-aventurados, porque mediante aquilo que nós estamos passando, nós vamos receber algo. E a nossa maior recompensa está no céu. Mas logo em seguida, Jesus ele começa a explicar acerca do amor aos inimigos. E nós vamos entender que bem-aventurado é aquele que recebeu a glória do céu e que entendeu que todas as dificuldades, todos os problemas, não pode tirar a glória de Deus da sua vida, que te faz perdoar, que te faz orar,
Louvado seja Deus. Aí Jesus ele vem falar a respeito de algo muito interessante. E diz assim: dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém lhe tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também você a eles. E muitas das vezes é muito cômodo nós querermos que o outro nos trate bem, é muito cômodo nós querermos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o outro faça determinadas coisas por nós, quando nós também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, podemos fazer pelo outro. E diz assim a palavra: que mérito vocês terão? E aí Jesus ele faz uma pergunta. Depois que Jesus explica todo aquele contexto, depois que Jesus explica, louvado seja Deus, quem realmente de fato é bem-aventurado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus ele fala a respeito de amar, louvado seja Deus, os adversários, aqueles que se declaram inimigos. Aí a Bíblia te diz que depois que Jesus fala tudo isso, Jesus então, ele vem falar a respeito de algo interessante. E quando eu li este versículo, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração, porque Jesus, ele faz uma pergunta e diz assim, versículo de número 32: que mérito vocês terão se amarem aos que o amam? Glória a Jesus. Aí ele faz outra pergunta: e que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? E Deus está dizendo assim: que mérito terá? Por quê? Porque mérito é tudo aquilo que se entende por merecimento. Mérito é tudo aquilo que é conquistado. Exemplo: alguém que se esforça, alguém que batalha, alguém que descobre a cura de um determinado remédio, um exemplo, né? Aquela pessoa estuda há anos e ali ela é reconhecida pela academia de medicina ou pelo estatuto do médico, e aquela pessoa recebe um mérito, aquela pessoa recebe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo porque é merecido. Aí Deus está dizendo assim: que merecimento eu e você teremos se nós de fato não sermos bem-aventurados? Porque Jesus ele começa falando que nós somos bem-aventurados porque seremos consolados, porque todo aquele que chora um dia irá rir, todo aquele que passa fome um dia terá fartura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: regozijem-se nesse dia e sintam-se alegres, porque grande é a sua recompensa no céu. Mas aí Jesus ele vem falar acerca de algo muito importante, que se resume, louvado seja Deus, em tudo que Jesus veio fazer aqui: me ensinar e te ensinar a amar sem distinção. E a Bíblia me diz que Jesus então, louvado seja Deus, ele fala algo: que mérito terá, né? Se eu e você sermos bem-aventurados, passar por todos esses processos, e se quando chegar na hora de amar aquele que não nos ama, na hora de perdoar aquele que talvez não nos perdoou, que mérito eu e você teremos? Que merecimento nós teremos para sermos bem-aventurados, para recebermos a glória de Deus? Eu quero declarar que os céus, ele faz em mim e em ti uma transformação genuína, uma transformação poderosa, de uma forma que nós venhamos a chegar nesse mérito. Esse mérito que Jesus ele quer, de sermos totalmente bem-aventurados. Porque Jesus ele começa explicando quem é bem-aventurado. E depois Jesus ele faz uma pergunta. Mas o que Jesus estava querendo dizer mesmo era: para você ser realmente de fato esse bem-aventurado, louvado seja Deus,
que recebe recompensa do céu, você precisa amar, perdoar, orar, louvado seja Deus, e abençoar aqueles que te perseguem, que te amaldiçoam. Ainda que você não faça, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Como os fariseus, mas que você ore no seu coração. Que quando alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que quer tirar a tua paz, que você possa dizer no seu íntimo que o Senhor o abençoe. Que o Senhor, louvado seja Deus, o perdoe. E tenha certeza que você vai ser esse bem-aventurado, que diz assim: bem-aventurado vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que têm fome, bem-aventurados vocês que choram, bem-aventurados vocês que são odiados, insultados e expulsos. Bem-aventurado você que ama, bem-aventurado você que perdoa, bem-aventurado você que abençoa. Bem-aventurado. E é por isso que Jesus ele veio falar para mim e para ti, que eu e você somos bem-aventurados. Quando nós somos, louvado seja Deus, maltratados, quando nós somos pisados, quando nós somos humilhados. E quando nós entendemos que tudo isso faz parte de um processo, para que nós possamos melhorar como pessoas e aprender de fato aquilo que Jesus quer de mim e de você. Para que eu e você venhamos a ter um mérito perante a presença dele. Para que eu e você não o merecimento, louvado seja Deus. Porque a Bíblia vem dizer que nós não merecemos, que foi pela graça. Mas o merecimento de ser chamados bem-aventurados. Ame o Senhor, teu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face, Senhor. Enquanto eu louvava aqui, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração que muitas das vezes não é fácil nós abençoarmos a quem nos amaldiçoa. Muitas das vezes não é fácil, louvado seja Deus, nós sermos bons com quem é mal conosco. Porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Louvado seja Deus. Muitas das vezes não é fácil, como está escrito, que nós viemos a oferecer a outra face. Não é fácil que nós venhamos a fazer com o outro aquilo que nós quiséssemos que fizessem com a gente, mesmo quando o outro não faz. Mas Deus está dizendo para você que com a presença dele, com a glória que ele depositou do céu na sua vida, você e eu somos capazes. Capazes, louvado seja Deus. Pois a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim disse Paulo, os mais fortes suporte os mais fracos. E não fala da força do braço, não fala da força da inteligência, fala da força do amor. Os mais fortes, louvado seja Deus no amor, que entenderam o que é ser bem-aventurados em Cristo, que entenderam a missão de Jesus aqui na terra. Suporte os mais fracos, suporte aqueles que ainda não conhecem a palavra, suporte aqueles que ainda não vivem debaixo da graça, suporte aqueles que ainda não entendem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que precisa olhar como Jesus colocou a todos no local plano. A Bíblia vem dizer que Jesus então diz que mérito vocês terão se amar a quem te ama. Até os ímpios, eles têm esse comportamento. Até eles, aleluia, cuida daqueles, aleluia, que os amam. E faz por aqueles que o amam. Mas o mérito mesmo está em fazer, louvado seja Deus, por aquele que muitas das vezes você vai olhar que não merece. Mas eu e você também não merecíamos quando Jesus pagou o preço. O mérito está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em orar,
em abençoar, mesmo que aquela pessoa não saiba que você ora pela vida dela. E os céus vai continuar te abençoando, te fortalecendo e te fazendo bem-aventurado. Esse é um mistério revelado. Porque, louvado seja Deus, as bênçãos e os ais estão aí. Eu e você podemos ser bem-aventurados porque nós receberemos do céu. Mas nós lemos aqui também um trecho do versículo 24 ao versículo 26, que vem falar do ai. Ai daqueles, louvado seja Deus, que tem fartura, glória a Deus, mas que não ajuda. Ai daqueles que riem da miséria, da tristeza do outro. Ai daqueles, louvado seja Deus, que falam glória ao nome do Senhor Jesus. Diz assim: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. Ou seja, se você é uma pessoa, se eu sou uma pessoa que todos falam bem, oh meu irmão, oh minha irmã, não falaram bem de Jesus, imagine de mim e de você, né? A Bíblia vem dizer: ai de vocês que todos falarem bem. Por quê? Porque é aquele tipo de pessoa que quer agradar a todos. E quando se agrada a todos, não se agrada a Deus, não se agrada a si e não se é sincero. Por isso que a Bíblia vem dizer: ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Eu quero deixar essa palavra como meditação, porque Jesus ele faz uma pergunta: que mérito vocês terão? Que mérito eu e você podemos ter? E para nós termos esse mérito aqui que Jesus está falando, sermos bem-aventurados, de fato, de todo o coração, é necessário nós, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus, fazer como está escrito o versículo de número 31, que diz assim: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. E mais uma vez eu vou repetir, porque o Espírito Santo está bradando no meu coração. Não é fácil. Não é fácil, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também não é impossível. A Bíblia vem dizer que Jesus morreu na cruz, mesmo quando muitos, aqueles que eram da lei, aqueles que entendiam, que conheciam a palavra, não aceitaram. Não foi fácil para Jesus. Eu sei que não é fácil para você também. Não é fácil, muitas das vezes, louvado seja Deus, perdoar, mas Deus está dizendo: libere o perdão. Deus está dizendo: glória a Deus. Faça aquela oração que você libera a pessoa a Deus. Eu libero fulano por ter me feito isso, por ter me feito aquilo, porque eu sei, meu Deus, em nome de Cristo, que de fato, não é por querer. De fato, não é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo pessoal. Eu também não quero saber, ainda que seja. Eu libero e comece a falar. Faça a oração de liberação, glória a Deus, de almas, que muitas das vezes fica atrelada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua. A oração, louvado seja Deus, que libera, que te deixa solto. Não espere, louvado seja Deus, que a pessoa que te magoou te peça perdão. Perdoe antes. Diga para Jesus: Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, libertar. Trabalhe também na minha vida, para que o Senhor possa tirar também toda mágoa, toda possível raiva. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar. Por quê? Porque quando nós não aceitamos esse trabalhar, que mérito nós teremos? Que mérito nós teremos na presença de Deus? E Deus, ele quer que eu e você venhamos a ser bem-aventurados na presença dele, pois a Bíblia vem dizer que aquele que é bem-aventurado receberá recompensa do céu. E se eu e você queremos receber a recompensa, não, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós viemos a fazer para receber a recompensa, mas a Bíblia diz que Deus, ele não deve nada para ninguém. Então tenha certeza que todas as vezes que você se disponibiliza a entender, a receber a palavra do Senhor e a praticar, o Senhor, ele sempre traz uma recompensa para a sua vida. Eu deixo essa instrução do céu para o meu e para o seu coração. Capítulo de número 6 do livro de Lucas. Nós começamos a ler o versículo de número 17. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
continue abençoando sua vida de uma forma poderosamente e que você continue buscando a graça, o conhecimento e o entendimento na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você continue declarando que você o ama. Que você diga para Ele aí neste momento: Deus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Declare, declare. Fale para o Senhor o quanto você o ama, o quanto você precisa, o quanto você depende. E a partir do momento que você, louvado seja Deus, vai declarando a sua necessidade, os céus, Ele vai trabalhando na sua vida. Vai colocando amor, vai colocando graça, vai colocando perdão, vai colocando a habitação do Espírito Santo. E nós vamos sendo curados, nós vamos sendo sarados e nós vamos entendendo que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado e que nós precisamos suportar algumas coisas. Que nós precisamos amadurecer espiritualmente falando. Amadurecer de uma forma que as situações não venham nos abalar, mas que nós venhamos a olhar e dizer: Deus, me dê a capacidade, a unção e a graça de olhar, louvado seja Deus, com um olhar bem-aventurado. Deus te abençoe poderosamente. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. Porque quando nós entendemos, ganhamos, aleluia, ali, algo dos céus. E Deus, Ele trabalha na nossa vida. Deus te abençoe, é sempre motivo de muita alegria trazer uma palavra da parte do céu para o meu e para o seu coração. Se você sentiu a presença do Senhor Jesus, a palavra falar contigo, me ajude compartilhando o vídeo para que outras vidas também sejam alcançadas por intermédio da palavra de Cristo. Louvado seja Deus, enquanto eu estou daqui trazendo a palavra, você compartilhando daí, o reino do Senhor vai crescendo e a gente vai fazendo a obra do Senhor juntos. A Bíblia diz que o corpo de Cristo, louvado seja Deus, tem vários membros. A uns Deus deu o dom de pregar, a outros de louvar, a outros de profetizar, a outros de serem pastores. E assim eu creio, né? A outros de serem missionários, a outros de serem pessoas ali que ajudam em missões. E cada um tem o seu local especial no reino dos céus. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.